esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que tu me destes no meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim. E eles guardaram a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enquanto nos assentamos, cantemos mais uma vez o refrão do Salmo. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Cante forte isso. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta semana, Jesus vai fazer a sua oração sacerdotal. Estou falando do capítulo 17 do Evangelho de São João, onde Jesus já passou pela Santa Ceia, Jesus já falou tudo o que deveria falar para os seus discípulos, para os seus apóstolos, está já prestes à agonia, está no Horto das Oliveiras, e ali São João relata esta oração que Jesus faz ao Pai. E nessa oração está tudo, podemos dizer, condensado, aquilo que Jesus é em relação ao Pai, o seu relacionamento com o Pai, mas também a sua maneira de nos ver. Se vocês ouviram bem o Evangelho, Jesus está rezando por nós. Jesus está pedindo por nós. Mais à frente, no Evangelho de amanhã, que é a continuidade do Evangelho de hoje, ele vai dizer que não somente para aqueles que estavam com ele ali, mas para todos aqueles, ele reza para todos aqueles que vão ouvir a palavra de Deus. Ou seja, Jesus reza também por nós. Nós temos um intercessor no céu. Só que a oração de Jesus é muito ligada à vida de Jesus. E aí na liturgia de hoje, nós temos esse Jesus como meta, e temos dois exemplos, que a oração está muito ligada à vida, porque
é uma vida feita à oração, é uma oração rezada na própria vida. Jesus é a nossa meta. Nós ouvimos no Evangelho essa ligação da vida de Jesus com a oração que ele fazia, que não eram apenas palavras jogadas ao ar, ou que não era apenas uma coisa muito distante. Não, era algo muito próximo. Jesus é a nossa meta, e os dois exemplos de hoje, de São Paulo na leitura e desses mártires que nós estamos celebrando. São Carlos Luanga e seus 21 companheiros, mártires lá na Uganda, que no século XIX não podia ser cristão. E hoje ainda em muitos lugares não pode ser cristão. Se você for cristão, você é jurado de morte, você é réu de morte. Em muitos lugares na África ainda, está aí o exemplo da Nigéria, em muitos lugares, em tantos lugares do mundo, em tantos países do mundo, cristãos que ainda morrem. Nós às vezes podemos pensar que os cristãos morreram lá no começo do cristianismo porque eram perseguidos. Não. O século 21, esses 14 anos do século 21, já são marcados pelo martírio dos cristãos. E você quer continuar a ser cristão? Quer? Tem certeza? Mesmo com esta marca, por isso que o padre se veste de vermelho hoje, que significa o sangue dos mártires derramado, mas a glória de Deus sobre os mártires. Para isso, nós precisamos trilhar um caminho para nos fortalecer. Como eu disse, Jesus é a nossa meta, o exemplo de Paulo e o exemplo desses mártires que nós estamos celebrando. Que meta é esta? O que significa isso? Primeiramente, como nós ouvimos no Evangelho, estar com Deus e estar neste mundo por Deus. Jesus nos chama e Deus nos chama primeiramente a estarmos com Ele. Ele não pede que possamos sair e evangelizar, Ele não pede que a nossa vida já seja convertida, já seja de santidade, não. O primeiro chamado que Jesus faz a mim e a você é de estar com Ele. Porque Jesus, na oração que Ele faz no Evangelho, Ele está com o Pai. E se Jesus está com o Pai, estar com Jesus significa estar com o Pai. Então, antes mesmo de nós falarmos de Deus, antes mesmo de nós termos uma vida convertida, a primeira coisa que Jesus chama a cada um de nós é para estarmos com Ele. Esta é a nossa meta constante. Este deveria ser o nosso anseio profundo do coração. Porque pensemos, São Paulo foi martirizado. Os mártires que estamos celebrando hoje são mártires porque morreram, deram o seu sangue por Jesus. O próprio Jesus foi morto, foi assassinado, porque a força que levou eles a ir até o fim foi justamente estar com Deus. Mas para estar com Deus, porque essa é a nossa meta, Jesus está com Deus, e estes exemplos, seja de Paulo na primeira leitura, seja dos mártires que nós estamos celebrando, existe um percurso a ser feito para estarmos com Deus. E o primeiro percurso vem logo do início da oração de Jesus. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. A primeira coisa, o primeiro passo deste caminho de estarmos com Deus é termos Deus como Pai. Porque quando temos o Deus como Pai, nos é revelado o que nós somos. Muito mais do que revelar o que Deus é, Deus revela aquilo que somos. Somos filhos. E como é difícil ser filho?
Até mesmo a nossa oração. Quero fazer uma pesquisa aqui de campo. Quando você reza para quem? Para o Espírito? Para o Filho? Ou para o Pai? A oração da igreja é ao Pai. Nós, quando nos relacionamos com Deus, nos relacionamos ao nosso Pai, porque relacionar-se com o Pai revela o que somos. Somos filhos de Deus. E se eu sou filho de Deus, significa que eu estou numa unidade com Ele que não tem separação. Eu posso estar na pior situação da minha vida, mas eu sou filho de Deus. Teve um judeu que viveu no campo de concentração, na época do nazismo, na época da Segunda Guerra Mundial, muito conhecido na logoterapia, na busca do sentido, Viktor Frankl. E ele vendo ali os judeus, ele sendo judeu, ele foi percebendo que ali, passando por todas as atrocidades, as barbaridades que aconteciam no campo de concentração, os judeus jamais baixavam a cabeça. Mas não porque eles eram orgulhosos, porque eles sabiam de quem eles eram filhos. Se os judeus sabem de quem eles são filhos, e eles sabem que são filhos de Deus, nós que somos cristãos no verdadeiro e único Filho de Deus, Jesus Cristo, e nós nos tornamos filhos em Jesus Cristo, pela fé, pelo nosso batismo, por que baixar a cabeça? Frente aos problemas, frente às dificuldades, frente às atrocidades que acontecem, não baixemos a nossa cabeça, porque nós somos filhos de Deus. Isso significa que não é não passar por nada, pelo contrário, é ter força para passar por tudo. Ser filho de Deus é não baixar a cabeça. Ser filho de Deus é não se submeter a certas coisas que nos impõem. Ser filho de Deus é não esquecer quem é o nosso Pai. Por isso que o primeiro passo para estarmos com Deus é chamá-lo de Pai. Até comece a perceber a tua oração. Se você tem coragem de na tua oração se direcionar ao Pai. Meu Pai. A única oração que Jesus ensinou foi Pai Nosso. Ele não ensinou outra oração. Até os próprios discípulos questionavam, mas João Batista ensinava os seus discípulos a rezar. E por que você não nos ensina? E aí Jesus disse, então quando vocês rezarem, dizem Pai Nosso. A primeira coisa é esta. É quando eu me volto para Deus como filho, e não apenas como um servo, porque se eu me volto para Deus como filho, existe proximidade com Deus. A segunda coisa, o segundo passo para caminharmos e estarmos com Deus, também vem do Evangelho. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam, a ti como único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Conhecer a Deus como único Deus verdadeiro. Quantos deuses nós temos na nossa vida? Quantos deuses nós temos na nossa vida? Deus dinheiro, Deus poder, Deus doença, Deus sofrimento. Quantos deuses você tem? Quantas coisas você faz Deus? Porque na palavra de Deus, quando vem o verbo conhecer, lembram-se quando a Virgem Maria recebeu a visita do anjo? E lá na visita do anjo, o anjo disse que ela iria
conceber um filho, ela falou, mas como se eu não conheço homem? Aqui, o mesmo verbo conhecer significa intimidade, significa coabitar, significa caminhar junto. Não é conhecer de ter ouvido falar, não. É conhecer de conviver junto, de estar junto. Por isso que a vontade de Jesus é que nós possamos estar com Deus. É a única e a primeira vontade de Deus. E aqui diz algo muito sério. A vida eterna é esta. Porque se nós estivermos com Deus durante toda a nossa vida, nós vamos escolher por Deus durante toda a nossa vida. E escolhendo por Deus durante toda a nossa vida, no momento da nossa morte, nós vamos escolher por Deus. Então nós vamos para o céu, nós vamos para a vida eterna. Mas para irmos para a vida eterna, eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso conhecer a Deus. E conhecer significa ter intimidade com Ele. Conhecer significa ter proximidade com Ele. Conhecer significa desejar estar próximo dEle. Porque se eu estou próximo de Deus, se eu sou íntimo de Deus, se eu tenho esse desejo de conhecer a Deus, tenha certeza de uma coisa: nós não vamos colocar outros deuses na nossa vida. Porque nós vamos conhecer, como diz a palavra, que eles conheçam a Ti como único Deus. E se eu conheço a Deus, Pai, como meu único Deus, eu tenho certeza que você não vai se escravizar. Eu tenho certeza que você não vai se deixar levar pelos vícios. Eu tenho certeza que você não vai se deixar esmorecer, porque a liturgia inteira hoje fala de martírio, do martírio de Jesus, do martírio de Paulo. Paulo está se despedindo de Éfeso e dizendo que está indo para morrer, dizendo que está indo para a prisão, está indo para o martírio, está indo para o seu sacrifício. Então, se ele conhece a Deus, ele quer a vida eterna, e é o que Jesus nos deixou. Então, se eu tenho essa proximidade com Deus, de conhecer a Deus como meu Pai, eu terei a vida eterna. Quer ir para o céu? Conheça a Deus como único Senhor. E este Deus como único Senhor é teu Pai. Mas tem um outro passo, o terceiro. São Paulo, quando vai dizer, por mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor. Ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Se Deus é meu Pai, se eu reconheço Deus como único Deus, e esse único Deus é meu Pai, eu vou até o fim com essa convicção. Mas não apenas com uma convicção interna, mas eu vou até o fim com essa convicção de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Mesmo que, quando somos fiéis ao Evangelho, testemunhando o Evangelho, o que nos espera é o derramamento do nosso sangue. O que nos espera é o martírio, seja ele branco, seja ele vermelho, seja ele do derramamento do sangue, ou seja ele dos sofrimentos que vamos passando, a alegria de ser filho de Deus, como os judeus no campo de concentração, por mais que estamos sendo perseguidos e mortos, por mais que estamos sendo martirizados por sermos judeus, lá no campo de concentração, eles não baixavam a cabeça, porque eles sabiam de quem eles eram filhos. Agora, por que cristãos hoje é tão frouxo? É tão covarde? Porque não conhecem a Deus.
Não sabem que este único Deus é Pai, é nosso Pai. Então eu sou filho dele. E se eu sou filho dele, você pode fazer o que quiser comigo. Eu não largo a minha fé. E porque eu não largo a minha fé, eu vou levar a bom termo a missão que eu recebi no dia em que eu fui batizado. Porque eu recebi uma grande graça. O céu me pertence. Domingo nós celebrávamos a ascensão de Jesus. Ele que sobe ao céu para abrir as portas do céu e nos esperar lá. O céu nos pertence. A vida eterna nos pertence. Mas eu não posso deixar de testemunhar. Um cristão que não evangeliza é um cristão frouxo. É um cristão covarde. Porque é um cristão egoísta que não tem coragem de dizer e de testemunhar no mundo a própria fé. Repete comigo. Meu Pai, Pai do céu, neste dia, eu quero testemunhar a minha fé, conhecendo a Ti como o único Deus, meu Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu sou o Teu Filho e por isso hoje eu quero ir até o fim na missão de evangelizar. A missão que o Senhor deu ao Seu Filho Jesus, a missão que o Senhor deu aos apóstolos, e neste dia especial a Paulo, a missão que o Senhor deu a Carlos e aos seus companheiros, os mártires da África, a missão que o Senhor dá a mim e a todos os meus, que não é apenas uma missão, mas diz do que eu sou. Sou filho de Deus e não posso baixar a minha cabeça, porque eu sei de quem eu sou filho. Muito obrigado, meu Deus, e nos faça fortes para suportarmos com alegria aquilo que o Senhor nos dá. Muito obrigado, meu Senhor, meu Pai.